Boa noite! Mais uma quinta-feira e eu estou por aqui aguardando a minha amiga Gina para a entrega desta noite. Opa, já vejo você aqui, amiga. Tá dizendo que você não pode participar, não sei por quê, minha amiga. Estranho, né? Te aceitei. Convite inspirado? Não sei. Vou te mandar então. Veja. Te convidei. Gi, minha amiga, te aceitei. Não sei por que não liberou. Vamos aguardar. Aspirou de novo? Oi, Cláudia. Boa noite. Seja bem-vinda. Aguardando aqui minha amiga Gi. O Instagram tá dando aqui um bolo na gente. Eu te aceitei, mas não abriu. Agora, agora eu tô vendo um pedido seu. Aí eu vou aceitar, porque não abriu aquele. Pode ser? Como tá aí pra você? Cláudia, me fala de onde você é. Não te reconheço. A gente conhece algumas Cláudias aqui, mas eu não sei se você é dos nossos grupos aqui. Ah, amiga da Gina. Ah, tá. Maravilha. Seja bem-vinda mais uma vez. Gi, minha amiga, tá uma luta aqui. Não sei o que aconteceu. Vamos tentando aqui. Não vamos desistir, não. A terapia como caminho para o autoconhecimento, a evolução emocional. Iremos falar nesta noite sobre como que é a nossa abordagem profissional, como que a nossa abordagem pode te ajudar, trazer alguma clareza, né, sobre esse tema que ainda, infelizmente, ainda é um estigma, né, ainda existe muita restrição. Iremos falar um pouquinho sobre isso. Maravilha, tá no grupo Meu Seu Nosso Voo, bacana. Maravilha. Gi, minha amiga, sinalize aí. Ah, para eu continuar? Oh, meu Jesus, será que eu vou fazer a live sozinha? Minha amiga vai ficar no stand-by aqui nas mensagens? Instagram, nos ajuda, pelo amor de Deus. Tá esquisito, né? Que será? Bora lá, minha amiga, então. Tenta de novo, a qualquer momento, me mandar de novo, Gi, para ver se a gente consegue se manter por aqui, né? Mas, enfim, a nossa proposta desta noite é a gente falar um pouquinho, né, sobre a terapia e a gente falar do nosso trabalho, por quê? A gente só pode falar daquilo que a gente tem habilidade, né? Como que a abordagem da terapia TEPM, que é a nossa abordagem profissional, ela pode ajudar aí como um caminho de autoconhecimento, evolução, autocura emocional. Minha amiga, de novo, estou tentando aqui te acertar, liberar você para entrar aqui, sua participação. E se sair, entrar de novo. Já fizemos isso, Cláudia, mais de uma vez, inclusive, né?
Não sei, mulher, por que que tá acontecendo isso aqui hoje, né? Estamos aqui há um tempinho já tentando, e às vezes quando a Gi consegue entrar, aparece ela, mas eu não escuto, só ela me ouve, e aí tá esse contratempo. Já saímos um monte de vezes, desde as 19. É isso. É, Cláudia. Enfim. Gi, faz assim, nos ajude aí, minha amiga. Vamos por texto, né? Você fica aí por texto. Vou tentar ser breve, né? E vamos enviar alguns convitinhos aqui, porque a gente já enviamos, já expirou. Vamos novamente, né? Vamos ver o que acontece aqui. Meia hora de luta, verdade, Gi, isso mesmo. É uma luta, tá? Um desafio. A gente tá pensando até em mudar o horário das lives novamente, né? A gente fez um experimento, né, Gi? E aí a gente tá vendo que tá dando essa barreira, né? Tá tendo uma discrepância aqui, né? Nas nossas entradas, tudo mais. A gente tá meio que desconfortável com isso, né? Então a gente vai aqui a fazer novas adaptações, não é isso, minha amiga? Sinalize aí. Então vamos lá, meninas. Infelizmente, a amiga Gina, ela vai ficar aí, né, no stand-by, nas mensagens, no chat da live. Conto com a sua ajuda, minha amiga, se eu esquecer de alguns pontos, tá bom? Eu vou tentar ser breve, trazer brevemente, né, um resumo. Não dá para falar tudo, né, em meia horinha, que a gente já perdeu aqui meia hora. E eu tenho um compromisso agora em seguida. Eu tô com uma visita aqui muito especial, tô com a minha tia pós-exames, e eu tô acompanhando ela, dando um apoio para ela aqui em casa. Então, eu vou precisar ser muito breve. Porque a gente já perdeu meia horinha aqui tentando entrar, sair, tentar sair, não vale a pena, né? Honrando sua presença, Cláudia, seja mais uma vez, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você por aqui. Minha amiga Gi, que também é terapeuta especialista no universo emocional feminino, assim como eu, né? E vamos lá, meninas, me conte aí, né? Você já parou para pensar quantas vezes você agiu de uma forma e depois se perguntou, por que que eu agi assim? Por que que eu fiz isso, né? Muitas atitudes, muitas emoções, muitas escolhas de lugares ou momentos que a gente se posicionou de uma forma que a gente não se sentiu confortável e a gente se pergunta, puxa, eu gostaria de ter agido de uma forma e agir de outra, né? Como que a terapia pode me ajudar nesse sentido, né? Obrigada, minha amiga, tá aí na escuta, Agi, né? Me ajude aí, minha amiga, né? Traga algumas frases, tá? Traga alguns relatos de experiência, né? Como que a terapia pode, né, ajudar? Muitas das vezes as pessoas não têm a consciência. Na terapia integrativa, que é a que a gente trabalha, que a gente visa o holístico, né? O nosso método de abordagem, eu e a Gi trabalhamos com a base do TEPM, que é uma terapia emocional especializada, né, especificamente para mulheres. Mas também não descarta a possibilidade de a gente atender o sexo masculino, né? E a diversidade também, a gente atende todos, né? Mas a nossa especialidade é essa. Seja bem-vinda, meninas. Que maravilha ter vocês por aqui. Como que a gente compreende, né? Conhecer a si mesmo. A terapia te leva para esse caminho, trazer resposta para aquilo que você não compreende, né? Eu venho deste lugar. Eu sentia muito medo e eu não sabia o porquê. E como a gente trata de uma terapia emocional, investigar a causa de uma raiz, né, que traz como um sintoma, que é um galho que as pacientes trazem para nós, a gente trabalha na abordagem da escuta ativa, técnica de respiração, acolher a dor emocional dessa mulher, investigar como verdadeiras detetives, né, minha amiga Gi, a história de vida dessa mulher, desde quando ela era ali, né, um serzinho em desenvolvimento no útero da mamãe. Então, a nossa abordagem terapêutica, ela volta, né, a atenção para nossas origens, né, até mesmo a nossa ancestralidade. Por quê? Cientificamente, né, já tem dados científicos comprovando que tudo que a gente carrega biologicamente, emocionalmente, inconscientemente, tem uma raiz na nossa história, né?
Então, vários estudos já quebraram esse paradigma de que uma criança nasce, né, com a mente em branco, que ela vai sendo moldada pelo ambiente. Em boa parte, sim, claro, né, ela vai aprender ali coisas, né, do convívio social, os costumes familiares, hábitos, crenças, né? Mas também nós nascemos com marcas, né? Marcas emocionais e biologicamente também, heranças emocionais que acabam se impregnando na nossa biologia. E como que a gente vai descobrir isso? Através do autoconhecimento, né? A própria palavra já diz, autoconhecer, né? Saber os caminhos que eu percorri, por que que eu me encontro aqui, né? E o que eu vou fazer agora com tudo que me aconteceu, tudo que eu vivenciei. Muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não tive nenhum trauma. Ah, mas não me aconteceu nada grave assim, que eu lembre, né? Que eu precise de uma terapia. Então, a gente entra com essa quebra de paradigma, né? De que a terapia, para quem é a terapia? Quem precisa de terapia é quem está descompensado, quem está ali, né, em crise existencial. Esse é um estigma, né, social, que a maioria das pessoas pensam dessa forma. Mas, na verdade, não, né? A terapia também serve para o autodesenvolvimento, né? Para eu conhecer as minhas potencialidades. Muitas das vezes, principalmente nós mulheres, desconhecemos as nossas potencialidades. E nós somos, né, um universo peculiar. A mulher tem ali um ciclo, né? A gente vive em um ciclo, né, de hormônios oscilantes que mexe com o nosso emocional, com o nosso metabolismo, né? E se a gente não conhece isso, né? Eu não conheço a minha biologia, não conheço a minha história, né? Eu fico perdida e descompensada emocional. Eu estive nesse lugar, né? Então, o autoconhecimento como experiência viva, né? Me tirou de vários lugares de dores, porque eu sofria inconscientemente por questões que eu desconhecia, né? Então, é a gente conhecer o inimigo, né, invisível, que está dentro de nós. É um medo, é uma tristeza, que eu não sei por que está lá, é uma insegurança, é uma instabilidade, não consigo ficar em emprego nenhum, faço um monte de curso e eu não entendo por que eu não consigo firmar em uma profissão, me identificar, né? Eu venho deste lugar. Então, a terapia me abriu horizontes, né? De uma visão interna, né? Porque é sobre o meu eu interno, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, vamos trabalhar a autoestima, dá a impressão que é só a parte externa, né? É muito importante a gente ter esse apreço, né? Cuidar da nossa parte externa, mas se ela não vier com uma lapidação interna, o externo vai ficar como que a gente fala? Em desarmonia. Porque exteriormente eu tô uma coisa, eu tô sorrindo, eu tô até esteticamente bonita, mas com o emocional detonado, né? Gi, minha amiga, vamos lá. A Gi diz assim: pensamos que se temos uma vida funcional, não precisamos de terapia. Não, não se sabe, peraí, tá subindo, peraí, deixa eu voltar aqui. Não se sabe que ninguém chega à idade adulta sem nada para tratar. Não há nenhum alecrim dourado. É sobre isso, né, minha amiga? Sim. A Cláudia diz assim: todo mundo deveria fazer terapia. Isso nos ajuda a entender nós mesmos. É sobre isso, exatamente. E aquela coisa, né? Às vezes nós fazemos a terapia, né? O paciente vem para terapia, não é porque você é o problema, que você está com dificuldade. Às vezes você vem aprender, né, a lidar com o outro. A gente aprende, né, essas questões biológicas, emocionais, como a mente, né, produz, né, toda essa estrutura, né? A gente trabalha muito a neuroplasticidade, a capacidade que o nosso cérebro tem, né, de se reconstruir, né? E às vezes é para a gente entender, às vezes, o outro, para a gente viver em harmonia no nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho, e isso traz uma paz imensa para nós, né?
A gente saber que o outro está se comportando daquela forma porque são questões com ele e não comigo, isso já me tira de um lugar de peso, né? Porque às vezes a gente fica tentando resolver as questões dos outros, sendo que o outro precisa tomar a iniciativa, né? Do seu autocuidado emocional, né? Do seu comportamento. Ele nem percebe que está agindo, né? De uma forma que está ferindo o colega de trabalho, que está prejudicando a harmonia familiar, né? E às vezes o familiar vem para poder entender por que o outro está agindo daquela forma, mas a pessoa fala assim, puxa, eu quero entender para eu poder ajudar. Muitas das vezes tem pessoas assim, né? Às vezes a mãe traz o filho, né? Ah, eu quero que o meu filho tá nesse comportamento, assim, quando ela fala. Aí no final, uma mãe trouxe isso para mim, né? Ah, eu quero que o meu filho passe por terapia, porque ele tá com um comportamento assim, assim, assado. No final, ela falou assim, eu acho que eu também preciso de terapia. É como a Cláudia falou, né? Na verdade, todos nós precisamos. Como a Gina falou também, né? Ninguém é um alecrim dourado, né? Que a gente tá ali reluzente, a gente não tem nada para tratar. Todos nós temos, né? A vida, ela é instável, né? Todos nós passamos por momentos bons, mas todos nós também passamos já por momentos difíceis, né? E que nem todo mundo tem a resiliência no mesmo nível que outras pessoas. Às vezes, algo que me aconteceu para você, seja tranquilo. Nossa, se fosse com você, a minha história, você tiraria de letra? As pessoas se colocam, né? Nossa, se fosse comigo, eu ia fazer assim, 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 assado. Mas não é a sua história, né? É muito fácil a gente resolver a história do outro porque você não está sentindo, né? A pedra nesse sapato. Quem está calçando é o outro. Então você fala todas as regras do que tem que fazer na vida do outro, né? Mas quando a gente está vivendo as nossas próprias experiências, as percepções mudam, né? E aí que vem esse despertar, né? De quebra de paradigma mesmo, né? Porque acreditava-se muito, né? Ainda se acredita, né? Vou contar aqui um breve relato para vocês, resumidamente, né? A gente faz palestra, né, Gi? A gente dá palestra, roda de conversa, a gente faz workshops, trazendo essa consciência, né, das emoções, como que surge a emoção, quais são os gatilhos, né, que deixa a gente ali na vulnerabilidade, reconhecer gatilhos emocionais, né? A gente traz essa consciência para as mulheres. E um dia eu estava numa palestra, foi esse ano ainda. E ali a gente distribuiu pequenos vouchers, né? Doando sessão de terapia. Para mostrar para as pessoas, né? Que elas precisam se autoconhecer. E, e eu estava, né, na função, neste evento, de distribuir os vouchers de terapia. E uma das pessoas que tinham doado vouchers era eu mesma. E tinha outros profissionais também que doaram vouchers, né? Mas caiu exatamente na minha mão e era exatamente o meu voucher. E eu fui lá dar para a mulher que recebeu, né? Foi sorteada. E quando eu entreguei na mão dela, tinha voucher de procedimentos estéticos, cabeleireira, maquiagem, laser terapia, enfim, depilação, um monte de coisa assim. Elas queriam ganhar esses, né? E eu cheguei para essa mulher e falei, aqui o seu voucher. Quando ela abriu, ela falou assim, uma sessão de terapia. Ela nem sabia que eu era a terapeuta X, né, que estava lá no voucher. Ela falou assim, eu não preciso de terapia. Eu não quero isso, não. Aí eu fiquei olhando, eu tipo assim, né? Eu falei, meu Deus, como que falta, né, a consciência das pessoas, né? Tipo, não é um julgamento, claro, a gente acolhe, né? É o nível de consciência que ela tava. Se ela tivesse ali num nível de consciência expandida, que a gente fala, né? Fala assim, puxa, o que será que eu preciso tratar? Como será que essa terapia funciona? O que será que essa terapeuta faz? De que forma que ela pode me ajudar? Será que eu tenho alguma questão, né, que eu gostaria de resolver? Seria uma outra percepção, né? Isso demonstrou para mim, o que até comentei com você, né, Gi? As mensagens sumiram aqui, eu não dei conta de ler, meninas. Eu começo a falar, eu não consigo acompanhar. Por isso que eu preciso da minha amiga que é ao vivo comigo aqui na tela. E aí eu pude ver, né, a análise, né, do nível de consciência que essa mulher se encontrava. Bom, deixa eu voltar aqui para as mensagens, porque eu me perco totalmente. Carol, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui, sempre nos acompanhando.
Peraí, meninas, que deu um bug aqui, deu um pulo, as mensagens subiram, não consegui ver. Que mais? A Carol, eu vi que entrou. A Cláudia diz assim: as pessoas pensam que são perfeitas. Aí ela dá uma risada, kkkk. Que não tem problemas e que a terapia é pra gente doida. É exatamente isso. Muita gente pensa isso, Cláudia. Já ouvi muito isso. Dos meus próprios familiares, viu? Por falta de conhecimento. E a gente não julga, tá? Porque falta uma consciência. E para esse nível de consciência mudar, exatamente, a pessoa precisa se autoconhecer. E se ela pensa assim, é porque falta conhecimento, né? Minha amiga G diz, pois é, o maior doido quem se acha dessa forma, se acha normal. Pois é, minha amiga. A Cláudia dá risada. É, a Café Nani entrou, seja bem-vinda. Muito boa essa interação de vocês, né? Faz sentido para vocês, então, né? Então, meninas, como que a gente pode dizer para uma pessoa que ela precisa ou não de terapia? Vocês já pensaram nisso? Digam aqui para mim no chat, vocês já passaram por uma sessão de terapia? Que tipo de terapia vocês fizeram? Porque existe, né, várias abordagens profissionais. Estou falando aqui da minha abordagem da GI, que é o nosso método terapêutico, que é o TPM. Que a gente trabalha nessa investigação da ferida emocional, da dor, dos traumas, da história, né, de vida dessa mulher, até a gente ver, né, escavar ali a raiz do problema, porque o que a paciente traz para nós como queixa é o galho de uma dor, de um sofrimento, né? E quando a gente fala sofrimento, não é só uma morte, não é só algo trágico, um acidente que aconteceu, uma doença grave, né? Muitas das vezes a gente carrega marcas da nossa infância que foi a interpretação do olhar dessa criança. Eu, quando criança, tinha uma interpretação do que era a minha família. Aquilo pode ser uma realidade ou apenas a minha forma de interpretar. E muitas das vezes a gente tem nossos pais como heróis. E às vezes eles estão fazendo o melhor que eles podem com aquilo que eles têm. Só que a maioria de nós carregamos traumas lá da infância, porque nós interpretamos isso com o olhar da criança, né? E criança não tem nem repertório para trazer a dor, dar nome àquilo que ela sentiu, a rejeição, o abandono, perdão. De repente a gente é tão criança e vivenciou ali algo tão impactante que a gente não soube nem nomear. E dentro de um processo terapêutico, você vai voltar, né? Não é regressão, nada disso, né? São conexões neurais que quando a gente baixa a frequência cerebral com técnicas específicas, no nosso caso, da nossa abordagem, né? Com técnicas de respiração, você consegue acessar a memória do subconsciente, que está lá guardadinha como uma reserva ali para você não surtar naquele momento, para você não ter um colapso, né, emocional. Então, Deus, ele é tão poderoso, né, e tão sábio, o Criador fez nosso cérebro assim. Quando a gente passa por um impacto muito denso, o nosso cérebro manda lá para o subconsciente, que é para uma memória de longo prazo, lá no fundo, né, para que eu sobreviva, né. Então, todas nós passamos por algum impacto emocional. Deixa eu falar que muitas pessoas não lembram nada da infância. Me diga aqui se faz sentido para vocês. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu vejo pessoas contarem, né, como foi a infância dela, traz até detalhes ricos sobre isso, né? E eu não consigo lembrar nada da minha, né? Dentro de um processo terapêutico é possível você acessar memórias que estão ali guardadinhas, né? E você interpretar, entender, né? E ressignificar o que aconteceu com a sua história de vida, e que talvez justifique o que você vivencia hoje, as suas limitações. Deixa eu ver aqui, acompanhar as mensagens que eu me perco, meninas. A Cláudia diz assim, eu já fiz algumas. Terapia com a psicóloga. Terapia emocional. Agora voltei com a psicóloga e também já fiz radiúnica. Deve ter mais algumas, não lembro agora. Que bacana, Cláudia. Muito boa a sua contribuição, viu? Muito boa.
Ah, e estou no grupo de terapia tântrica. Muito bom, Cláudia. A Fabi diz verdade. Aí a Cláudia de novo. A minha amiga falou esses dias que não lembra de nada da infância. Possivelmente tenha, né, alguma coisa que ela precise acessar para ver o que aconteceu, né? Que o cérebro dela desligou, né? Essas memórias para ela não sofrer. E que sofrimento era esse? Era esse que o cérebro dela quis poupar ela, né? Ah, fez também TRG, a Cláudia. E agir. O método TPM vai lá na raiz do sintoma, trazido pela paciente. Isso mesmo, minha amiga. Essas técnicas de respiração consciente, baixando a frequência das ondas cerebrais, para acessar as memórias mais escondidas. Esse é o nosso trabalho, isso mesmo. Através da ciência da respiração, né, é comprovado que a gente leva, né, o nosso cérebro para uma outra frequência. E acessando essa outra frequência que a gente não acessa normalmente no dia a dia, porque a gente está com a mente ali acelerada, né? A amígdala cerebral hiperativada, né? É o estresse, é a correria do dia a dia. A gente não para trazer, né, essa conexão para o corpo. E ali você vai baixando a frequência e vai acessando memórias. Tem momentos, né, Gi, que a paciente fala assim: Meu Deus, mas eu não lembrava que isso tinha acontecido comigo. E ela começa a lembrar com ricos detalhes. A gente fica assim, fascinada. Ela fala, nossa, agora eu entendo por conta disso, né? Nosso tempo aqui tá acabando, porque a gente entrou tarde na live, né? Por conta dos bastidores aqui. Mas um outro exemplo é assim, ó. Teve uma paciente minha, se você tiver seus relatos aí, amiga, contribui aqui também, viu, Gi? Que ela falou assim: Eu tenho muito medo de cachorro, Cícera. Aí eu falei: Mas você já foi mordida? Já aconteceu algum ataque com você? Ela falou assim: Não, eu não sei, não tem explicação. Eu não posso ver um cachorro que, nossa, eu fico tensa, me dá pânico, eu tenho muito medo. Eu corto, eu vou para outra rua, eu corto o outro lado da rua, mas eu não passo perto, enfim. E isso era uma limitação para ela, porque ela já tinha deixado de levar a filha à escola, porque ela saiu do portão e viu o cachorro do vizinho solto e ela voltou para dentro e não conseguiu sair na rua. Era um bloqueio emocional, né? Só que ela não lembrava de nada, não tinha acontecido nada, nenhum ataque com o cachorro com ela. Na terapia, essa mulher acessa uma memória, ela criança, olha só, onde a avó dela estava com ela na rua e a avó dela foi atacada por um cachorro. E ela falou que lembra que ela não viu o cachorro mordendo a avó dela, mas quando ela olhou, o cachorro já tinha soltado tudo, mas o cachorro tinha avançado, escapado por um portão e mordido o calcanhar da avó dela. E ela lembra da avó dela falando: Filha, cachorro é muito agressivo, olha só, me mordeu. E na terapia, na sessão, ela acessou essa memória. E aí ela falou assim: Nossa, fez todo sentido. Eu tenho esse trauma porque eu vi a minha avó lá, né, falando que ela tinha sido atacada. Eu não vi o cachorro atacando a minha avó, porque ela estava distraída no momento, mas ela viu lá o sangue, a mordida, né? E a avó apontando: Ó, o cachorro acabou de me morder, assim, assim, assado. Ela era muito pequena, acho que ela tinha uns 3, 4 anos. E ela lembra dessas vozes da avó e uma cena, né, vaga ali. Aí ela associou. Olha que incrível, né? Então, a terapia é muito necessária, né? Acessar memórias que faz parte da gente, tá ali nas nossas células, né? O registro daquele medo, daquela cena. E você pode ir lá e ressignificar, né? Fala, puxa, aconteceu com a minha avó, todos os cachorros são assim? Existem cachorros dóceis também. Qualquer cachorro vai atacar qualquer pessoa. Compreender isso, né? É uma parte de autoconhecimento, né? Sobre a situação do que aconteceu com ela e sobre também o contexto, né? Que envolve o universo dela hoje, né? Para deixar ela tão presa nesse medo. E foi libertador para ela, ela compreendeu e foi libertador. Ela agradeceu muito por ter acessado essa memória. Eu amo neurociência, a Gi. Ah, minha amiga Gi, falta você aqui, minha amiga. Você traz exemplos tão lindos, né? Dessa conexão cerebral, o cérebro da criança. Minha amiga é top. Ela já leu alguns livros aí, traz os relatos incríveis. Tem até uns autores que ela ama citar. A Gi diz assim: e depois a cliente faz a ressignificação, se utilizando da neuroplasticidade. Ou seja, o nosso cérebro se remodela
quando cria novos caminhos neurais. Lindíssimo, amiga. É isso mesmo, meninas. Olha só. Aí eu li a mensagem antes, né? Ela ama, a Gi disse que ama a neurociência. A Cássia entrou, seja bem-vinda, Cássia. Que bom ter você aqui de novo nesta noite. Estava com saudades, viu? Estava nos acompanhando na manhã, né? Pela manhã, a gente mudou para a noite e você está aqui. Muito bom ter você por aqui. A Fábios diz assim, a Fabi diz assim, talvez não é melhor não lembrar? Então, Fabi, é assim, muitas pessoas têm resistência com relação à terapia, porque exatamente, ela fala assim, poxa, por que que eu vou relembrar o passado, né? Por que que eu vou mexer na ferida, né? Pode até doer, meninas, mas é para doer, mais uma vez, para nunca mais doer. Porque quando eu sei que eu tô curada de uma ferida física, quando eu olho para aquele ferimento, eu posso até tocar, né? Eu venho da área da enfermagem, já vi muitas cenas de feridas no corpo, né? E a gente olha para aquela cicatriz enorme e a gente fica curiosa em perguntar para o paciente, né? Mas o que aconteceu com você? Aí a pessoa conta a história dela. Olha, eu sofri, sei lá, um acidente ou, sei lá, aconteceu algo grave ali comigo. Mas olha só, posso tocar, eu ando, aí a gente fica, meu Deus, como que ele recuperou isso, né? Que incrível. Olha o poder do corpo, né? De construir tecidos em cima, né, daquela ferida e fechar, e você passar a mão e não doer mais. No emocional também, Fabi. Às vezes as pessoas não querem lembrar, porque dói muito. Puxa, como que eu vou lembrar, né? Por exemplo, algo muito denso aqui, né? Que acontece, viu? A cada 10 mulheres, 8 das que eu atendi até hoje, e os estudos científicos mostram esses dados também, né? Passaram por abusos, traumas sexuais. Como acessar uma memória de um abuso? Vai doer demais. Mas o pior não seria você se esconder. Se tá doendo, se eu não quero lembrar, se eu não quero voltar ali, é porque tá doendo. E no processo terapêutico não é você acessar a memória para você ficar sofrendo, não, é para você acessar para curar. Eu vou lá, acesso e eu ressignifico aquilo, né? Então, não é acessar para deixar o paciente sofrendo. Existem técnicas que você acessa aquela memória que doeu para você entrar com uma ressignificação, como a Gi falou, né? É isso que a gente faz na nossa abordagem, né? Pelo menos o nosso método de abordagem é esse. A gente não deixa o paciente sofrendo na dor. Se o cérebro dela levou ela para uma dor, para um sofrimento, é porque ela está precisando de cura naquela ferida. Se a ferida está doendo, tipo, se eu tenho um ferimento e está doendo aqui, é porque não está cicatrizado, né? Se eu não quero olhar para isso que me aconteceu, é porque ainda dói. E se dói, está gerando sofrimento. Toda dor gera um sofrimento, né? Ninguém com dor está confortável. Se eu estou sentindo algo desconfortável, eu não estou no meu equilíbrio, né? Então, é com respeito, é sem julgamento, é no lugar de acolhimento, né? Da gente se despir aqui do ser humano julgador e a gente ajudar essa paciente, né? A ela encontrar ali um caminho de cura, né? Para ela, né? Ressignificar aquilo que aconteceu e dizer para ela que aquela ferida não define quem ela é, né? E quantas vezes a gente vê relatos de pessoas, né, que passaram por experiências dolorosas e através daquela dor, daquele acontecimento, ela ressignifica a história e ela começa a ajudar outras pessoas, através do relato dela, ela começa a ajudar outras pessoas. Então há um poder muito profundo, né, nessa questão do autoconhecimento, da autocura emocional. Gratidão pela sua pergunta, viu, Fabi? Agir de novo, respondendo para a Fabi. A Fabi deve ter visto, né? Mas eu vou, como a gente vai deixar gravado, para as pessoas compreenderem. Agir diz assim para a Fabi: sim e não. O cérebro faz esquecer, justamente para se proteger da dor, sendo melhor não lembrar. Porém, a vida da pessoa está sendo modelada pelas suas experiências. Mesmo aí faltou aqui, né? Pelas suas experiências. Ah, esquecidas, isso mesmo, Gi. A Cássia dá um sorrisinho aqui, meio que árduo, né? É sobre isso, minha amiga. Miguel, seja bem-vindo. Deve ser a minha amiga aqui, o filho da minha amiga, deve estar no perfil dela.
ou ela no perfil do filho. Seja bem-vinda. Ou bem-vindo, Miguel. Agir novamente. O cérebro busca as vivências armazenadas para buscar como agir, pois a maioria dos nossos comportamentos é automatizado para o cérebro poupar a energia. Isso mesmo, minha amiga, é profundo, né? O Criador nos fez de uma forma tão poderosa que nós temos essa capacidade neurológica, né? Para a gente não morrer daquilo, né? Para aquilo não acabar, não exterminar a gente, não entrar no estado de loucura, sabe? E por isso que vem as doenças, os transtornos mentais, né? De tanto aquilo acontecer e a pessoa não trabalhar aquilo, chega um momento que de tanto ir, né, para as memórias do subconsciente, chega uma hora que tem um limite isso, né? E a pessoa entra mesmo em um colapso mental e emocional, né? Porque vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, chega uma hora que tudo tem, né? Água mole em pedra dura, como diz lá na minha terra, tanto bate até que fura. Nós temos uma capacidade, né? O copo vai transbordar. Se a pessoa não cuidar desse emocional, ela vai entrar em surto, né? A psicologia traz isso, a neurociência explica muito bem isso, né? Se você não cuidar de uma emoção densa, ela vai causar dores físicas, né? Vai causar doenças físicas, né? Ela começa a atingir camadas profundas, né? Desse pilar da vida. Não vai ser só algo emocional que as pessoas não estão vendo, ou tá meio sutil, só eu sei que eu tô sentindo, e eu posso, tipo, alargar um sorriso no rosto, esconder a minha dor. Chega um momento que o seu corpo vai parar você, porque vai vir a dor física. Aconteceu comigo, né? Eu tive burnout no meu ambiente de trabalho, porque eu não conseguia lidar mais com aquela situação. Foi indo, foi indo, foi indo, que o meu corpo parou, né? Além da limitação emocional, eu entrei numa, como que eu posso dizer? Num congelamento físico, né? A minha coluna começou a travar, e eu não conseguia mais sair do lugar, né? Era o meu corpo dizendo assim, cuida desse sentimento, cuida desse emocional, porque já entrou em camadas, né, do físico, não dava mais para esconder. E aí eu fui para o afastamento, tive que cuidar, e foi aí a minha história que eu me encontrei com as terapias integrativas e fiz essa especialização, né, na terapia emocional, através da minha própria busca pela minha cura emocional. Hoje eu sou uma terapeuta emocional, né? E é profundo, meninas, né? Na live não dá para a gente trazer todos os detalhes, né? Todas as peculiaridades, né? Da nossa abordagem. Mas a gente está trazendo aqui por cima, né? Existe uma camada muito mais profunda, né? Onde a terapia pode adentrar. Agir, minha amiga, contribuindo aqui. O cérebro busca as vivências armazenadas. Eu já li essa daqui, né? Não, né? É outra, né, minha amiga? O cérebro busca as vivências armazenadas para buscar como agir, pois a maioria dos nossos comportamentos é automatizado, o cérebro, esse aqui eu já li, né? Tá. A Carol também é outra terapeuta incrível e está trazendo uma contribuição aqui. Se a terapia for bem conduzida, o que está oculto na psicanálise, chamado de recalque, virá ao consciente no momento certo. Sim, a conduta do profissional, a habilidade que ele tem com a técnica, né? Sim, pode sim, né? Surtir esse efeito, né? Depende também de todo esse amparato, né? O terapeuta, o psicólogo não vai puxar o paciente para fazer a terapia, é a pessoa que tem que se permitir, né? E juntos a gente caminha, né, com esse paciente, conduzindo ele, mas a história do paciente é da paciente, né? É você que vai ressignificar a sua história, é você que vai querer ou não olhar para essa dor, né? Ir ou não para essa profundidade, né? Acessar ou não essa camada, né? Eu gosto muito de uma frase do Carl Jung que ele diz assim, que ninguém muda ninguém. O máximo que a gente pode fazer é mudar nós mesmos com grande esforço, né? Então, é querer, né, ir para esse lugar de cura. E às vezes a pessoa quer, mas tem a resistência, né? Ou tem os bloqueios de crença. Poxa, eu queria ir para terapia, mas se eu disser para minha família que eu estou fazendo terapia, mas e se o meu amigo souber? É como se colocasse a pessoa no lugar de diminuição, né? Diminuindo ela, como se quem vai para terapia fosse os fracos, os fortes não precisam de terapia. E é totalmente o contrário, né? As pessoas mais fortes, mais corajosas são aquelas que olham para suas dores e buscam a cura, né? E saem daquele lugar. Então é o papel inverso, né? Gratidão, Carol, linda contribuição, viu?
O que mais aqui? Agir, mas estão lá, isso mesmo. A Cássia. Quem fizer minha terapia vai escrever um livro. Uau! Vem para nós. Vem para nós. Se fizer sentido para você, nos procura, Cássia. É incrível, é incrível. A gente fica fascinada, né, Gi, quando a gente percorre, né, o caminho do autoconhecimento e a gente vê que a paciente saiu de uma margem à outra e ela consegue ressignificar a história dela. A gente fica, meu Deus, uau, né? Eu, por exemplo, né, nos meus 40 mais, eu passei por processo terapêutico, né? A minha história é bem densa, eu vim da ferida do abandono e da rejeição, e só após os 40 mais que eu passei por o processo terapêutico. E esse retardo, vamos dizer, de não passar pela terapia, porque não tinha recurso, né, nos anos 90, não se falava de terapia, a gente não tinha acessibilidade a esses conhecimentos, né? Eu venho de pais que não tinham esses conhecimentos, eu venho lá do Nordeste, população ribeirinha, que a gente mal sabia escovar os dentes, de fato, de verdade, né? Os meus pais nem alfabetizados são. Hoje a gente tem a graça, né, de ter acesso às informações na palma da mão, no celular, né, se posso buscar um profissional, existe ONGs que oferecem, né, acolhimento emocional, existe hospitais, né, universidades, tem os CAPs hoje, que você pode ir lá buscar uma orientação profissional, as UBSs, da onde eu vim não tinha essa acessibilidade. E o que me custou? Aos 15 anos, eu não processava os meus traumas, não tinha noção de que eles existiam, e eu fui para a ideação suicida, né? Graças a Deus, eu sou uma sobrevivente e estou aqui, né? Cuidando hoje de mulheres e ajudando pessoas a se curarem das suas dores e feridas emocionais e sair de lugares que um dia eu já estive, né? Então, esse não olhar, ou esse desconhecimento, ou esse não saber, pode custar uma vida, né? Por isso, nós insistimos, né, em partilhar esses conhecimentos, para que o maior número de pessoas tenha, né, acesso a esse conhecimento, porque conhecimento e informação, eu costumo dizer que é totalmente diferente, né? Eu posso ter uma informação ali, vaga, mas conhecimento, de fato, ele só é conhecimento quando ele é aplicável, né? Quando eu aplico isso. Quem mais aqui? A Gi. Já quero, Cássia, ó, vai lá. Minha amiga Gina aí, altas habilidades, viu? Hum, descolador na vivência. É isso mesmo, meninas. O que mais, Gi, que a gente pode trazer hoje, né? Não é fácil, não é leve falar da dor, né? Mas é possível, né? Quando a gente fala da grande virada, né, do acesso, não é fácil, né? Porque a gente precisa querer, precisa reconhecer, precisa ter disciplina, né, para entrar em um processo terapêutico, porque você vai limpar um terreno da vida, né? Reconhecer sujeiras que estão ali há muito tempo e às vezes vai precisar esfregar. E é como limpar uma crosta de uma cozinha, da parede do azulejo da sua cozinha, né? Se respingou ali, né, uma gordura encrostada, vai ter uma dificuldade maior para limpar, uma força maior, né? Então, tem pessoas que vão precisar de um tempo maior, né? Tem pessoas que em 10 sessões elas já ressignificam a história, né, Gi? Elas já ressignificam, já saem do lugar de dor. Tem pessoas que menos de 10 sessões, 4, 5 sessões, ela já dá uma virada de chave, fala, nossa, ela desperta, né? Abre as asas, né? Sai desse casulo que estava ali, né? Apenas esperando reconhecer a sua potencialidade para voar na vida, né? E, claro, procurar um profissional responsável, né? Um método terapêutico que faça sentido para você, um profissional que você se identifique, né? Não precisa ser necessariamente comigo e com a Gi. Claro que a gente adoraria ter vocês aqui com a gente, com certeza, né? A gente trabalha para isso, mas o mais importante é que você se identifique com a metodologia, né, da abordagem profissional, desse terapeuta, desse psicólogo. A nossa visão é holística, é a gente olhar para o corpo, para a mente, para o espiritual, né? Ver que a gente precisa cuidar dessas demandas de uma forma
amorosa, né? A amorosidade, a minha história, o meu contexto de vida, né? E para isso a gente precisa se permitir. Mais alguma coisa, amiga, que a gente pode agregar aqui para as nossas queridas? A Carol, mais uma contribuição. A primeira clínica de psicologia registrada na história foi só em 1800, olha para isso, 1896. Muito bom esse dado, Carol. Ou seja, 129 anos. Isso é pouco tempo, né? Se considerarmos a complexidade. No Brasil, foi na década de 30, exatamente, né? Quanta coisa, né? Quanto que ainda se tem para fazer, né? Por isso essa consciência tão mais, né, densa ali, né? Muitas barreiras para a psicologia acessar, né, ser reconhecida, né, como, né, abordagem aí de saúde necessária, né? Se a gente olhar para a história é muito densa, mas graças a Deus, né, que essa área do conhecimento está expandindo, né? E a gente pode sim acessar aí vidas, né? Até mesmo famílias, né? A gente costuma dizer, né, Gi, que quando uma mulher se cura, uma geração inteira se cura com ela. Porque a mulher é uma base da sociedade, a mulher é a base da família, né? Então, uma mulher curada, ela vai gerar ali filhos curados, né? E vai mandar essas crianças para uma sociedade curada, né? Vai refletir no reflexo social, né? Uma pessoa que sabe lidar bem no gerenciamento das suas emoções, que consegue, né? Resolução de problemas, consegue se posicionar quando precisa se posicionar, que consegue, né, sair de cena quando precisa sair de cena. A gente costuma dar o nome para isso de inteligência emocional, né? Existe, né, algo que a gente precisa, né, aprender, gerenciar nossas emoções. E a gente não aprendeu, nós não nos ensinaram. Por que não nos ensinaram, né? A Carol trouxe aí, né? As pessoas não sabiam, né? O acesso ao conhecimento. A partir do momento que eu sei e eu deixo de aplicar aquilo que eu sei, eu gosto muito de um versículo bíblico, não lembro agora a passagem, mas diz assim: quem sabe fazer o bem e não faz, esse peca, né? Então, se você sabe fazer algo de bom e você não faz, né? Você está deteriorando a sua própria saúde, né? Então, é muito importante essa consciência ser ampliada, né? A Gi diz: hoje eu me preparei até para o caso de acabar a luz. É isso mesmo, minha amiga. E o Instagram nem me deixou entrar. Foi isso mesmo, minha amiga. Olha, a luta aqui é forte, mas a gente é vencedora. E a Fabi fala a verdade. É isso, né? Então, quando a gente fala, né, desse caminho de como que a terapia pode ajudar, é uma densidade estrondosa, né? Vamos dizer assim. É um caminho expansivo, né? O desenvolvimento, né? O autoconhecimento vai nos conduzir para um novo nível, né? Não só de prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, não é só o financeiro, que já é magnífico, é maravilhoso, né? Mas quantas pessoas aí estão bem sucedidas financeiramente, mas estão com a família destruída por falta de perdão, né? Auto-perdão, não se perdoam, né? Brigas, famílias destruídas, né? Ou seja, o autoconhecimento nos leva para um nível de prosperidade, né? Emocional, social, expande mesmo a gente, né? De um lugar que a gente estava preso. E para concluir, né, minha amiga, a terapia ela não muda quem somos, né? A terapia ela nos faz a gente sair, né, de prisões emocionais, mas acessar a nossa essência, quem nós somos de verdade, né? Aquilo que a gente nasceu para ser, né? E é um convite, né, para a gente viver de uma forma mais autêntica. Porque quantas vezes, né? Muitas, me falem aí, meninas, se faz sentido para vocês. Quantas vezes você gostaria de dizer não e você disse sim? E o seu corpo gritou depois porque você se sentiu sobrecarregada, né? Quantas das vezes você queria pôr fim a uma situação e você acabou permanecendo naquele lugar e isso te causou aí, né, um sofrimento ainda maior?
né? Então, é para pensar, né, que os benefícios, eles são, assim, imensos. Bem-vinda, Mônica! Já estamos aqui finalizando, mas você é muito bem-vinda por aqui. Pode assistir a live completa posteriormente, vou tentar deixar gravada aqui. E a Carol diz assim: eu costumo dizer que a terapia não muda quem somos. Ela nos ensina a saber quem somos. Uau, Carol, é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso. No final, né, a maior transformação está em a gente se tornar uma nova pessoa, a nova versão daquilo que a gente sempre foi, né? Daquilo que Deus nos criou para ser. É acessar a versão original, né? A essência que nós somos, né? Que viemos a essa terra para sermos, né? E ao longo da história, ou de tudo que nos aconteceu, a gente foi ali, né? Sendo fragmentada e a gente se perde do nosso todo, né? E a terapia vai nos levar para essa reconexão. Quem eu sou? Quem é essa mulher que está falando com vocês aqui? Quem é a minha amiga Gina? Quem é a Mônica? A essência que ela carrega? Quem é a Carol, né? Quem é a Fabi, né? Vai te levar para esse lugar. Porque muitas das vezes, só para fechar, menina, já estou encerrando. Muitas das vezes a gente pergunta nos nossos processos terapêuticos, né? Quem é essa mulher que nos procurou para fazer terapia? E elas não sabem falar. Elas ficam pensando, nossa, mas quem sou eu? Ah, eu sou mãe, eu sou esposa, ah, eu sou uma líder, ah, eu sou uma profissional, aí traz o cargo, ah, eu sou formada em tal coisa, traz a profissão. Não, mas quem é essa mulher que está aí, né, por trás de tudo isso? Quem é essa mulher que está escondida, né? Se você não existisse, não era mãe. Se você não existisse, não era essa profissional. Quem é, né? Essa autenticidade. Maravilha, Carol, sua contribuição, é isso mesmo, né? A terapia nos leva para este lugar. Gi, minha amiga, diga aí as suas considerações finais. A gente fica por aqui. Eu me coloco à disposição para trazer maiores esclarecimentos sobre o que é o processo terapêutico com o método TPM, que é a minha abordagem da Gi, né? Existe um leque aí de outros profissionais, a gente não descarta nenhuma área do conhecimento, a gente não vai falar para você não tomar medicação, a gente não vai falar para você não ir ao psicólogo, não ir à consulta médica, jamais, nós não vamos dizer isso para você nunca, seria uma irresponsabilidade minha, né, falar isso. Mas eu digo, o autoconhecimento te leva para um outro nível, né? Até mesmo para você se elevar no nível espiritual. Às vezes você está sem força, nem acredita no seu chamado, né, de fé, e a terapia pode te levar para esse lugar. Talvez você nem acredita que você é uma excelente profissional naquilo que você faz, ou não se encontrou ainda na profissão, porque falta o autoconhecimento, né? Às vezes você não tem nem noção do papel que você ocupa, né? Porque você não acessou a sua potencialidade, então você não consegue colocar isso na prática, porque está faltando acessar essa essência. E a terapia pode te levar para esse lugar, né? Essa consciência nos traz a estar aqui, hoje, né, no dia de hoje, às 19, 20 horas aqui já, né, trazer essa consciência, porque não é mais sobre nós, né, Gi, é sobre a mensagem que a gente carrega, né, o quanto que o autoconhecimento pode transformar a vida das pessoas. Minha amiga Gi contribuindo aqui para a gente finalizar, só agradecer e avisar as meninas que no nosso grupo colocamos os próximos movimentos. Sim, eu e a Gi trabalhamos todas as quintas-feiras numa entrega de acolhimento emocional. A gente está para mudar o nosso cronograma, né, Gi? Estamos aqui em adaptações, novas adaptações, né? Mas a gente não vai deixar de fazer nossas entregas todas as quintas-feiras. Esse mês foi às 19 horas a nossa live e o acolhimento às 14 horas. É uma sala em um grupo fechado, onde tem o nosso link do grupo. Você entra nos nossos grupos, um dos nossos grupos, né? Um deles é o Voo, o outro é a Essência, o grupo Essência, e você recebe um link, né? Para estar com a gente todas as quintas-feiras na sala de acolhimento. Você pode também contribuir na vida de outra amiga, dizendo para ela que é possível, né? Tá com profissionais que pode te acolher e direcionar caminhos aí de autocura emocional. Esqueci de alguma coisa, minha amiga Gi?
E gratidão, meninas, pela presença de vocês, pela interação, gratidão a Deus por essa oportunidade, a vida da minha amiga Gina Oliveira. Nós seguimos por aqui, né, com essa sede de levar, né, esses conhecimentos ao maior número de mulheres, porque a gente acredita que muitas vidas precisam ser alcançadas. E você que vai escutar essa live posteriormente também pode contribuir com essa mensagem, né? Envie essa live para uma amiga, para alguém que você sabe que precisa de ouvir, né, essa mensagem. Se fizer sentido para você, comenta, curte, compartilha, né, aquele pedido clássico, né? A gente deixa aqui a nossa eterna gratidão. Gratidão, gratidão, minha amiga. Boa noite, meninas. Um coração para vocês. Se cuidem. A gente está encerrando aqui o outubro, né? Última live do mês de outubro. A gente tem várias outras lives aí gravadas. Eu nem lembro que número de live é essa, né, Gi? Fala aí para as meninas. Tem várias lives salvas nos nossos perfis lá. Vai lá no nosso feed. Vários temas a gente já abordou de autoconhecimento, né? Reconexão com a natureza feminina, emoções, quarteto da felicidade, muita coisa a gente já falou, né? Então você é bem-vinda a visitar o nosso feed e acessar lá, né, as nossas lives. Gratidão, minha amiga, pela sua vida. Gratidão, gratidão. Meninas, fiquem com Deus, uma boa noite, se cuidem. Um forte abraço.